Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre números. É um assunto muito interessante, galera, então já vai compartilhando o vídeo com a galera, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, beleza? Vamos lá, gente. Os números têm uma história bem longa, né? Na verdade, é um assunto ainda muito estudado, né? De números e conjuntos. A matemática usualmente aí que a gente está trabalhando, né? É, com a soma, produto, usual que a gente trabalha, todas essas operações e grande parte da teoria também desenvolvida na matemática, como a gente viu em vídeos passados de funções e tal, são teorias desenvolvidas sobre os conjuntos que a gente vai falar aqui hoje, que são os conjuntos naturais, conjunto dos racionais, inteiros e o conjunto dos números reais. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui ó, falando de um conjunto bem simples, tá? Ele aqui vai ser o mais simples que a gente vai estar vendo, que é o conjunto dos números naturais, tá? Vou deixar anotadinho aqui. Então esse aqui vai ser o conjunto dos naturais. Galera, esse conjunto é constituído pelos seguintes números. Para representar um conjunto, a gente sempre abre aqui as chaves, tá? Então esse conjunto é constituído por esses números aqui, ó. 1, 2, 3, a gente coloca 3 pontinhos para indicar a continuidade, né, dos números e fecha aqui de novo, né? As chaves aqui indicam que nós temos aqui um conjunto. E esse aqui é o conjunto dos naturais, tá? É o nosso primeiro conjunto. É os números que a gente está habituado a ver, né? Tem uma certa divergência aqui, né, com o zero, porque o zero alguns autores colocam no conjunto dos reais, outros não, tá? Desculpa, no conjunto dos naturais. Mas aqui a gente vai manter o zero como pertencente ao conjunto dos números naturais, tá bom? Outro conjunto muito importante que a gente tem é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado dessa forma aqui, ó. Quem que constitui esse carinha aqui? Galera, vai ser o seguinte, ó. 3 pontinhos para indicar que tem mais números aqui à esquerda. Vai ser os valores como menos 1, menos 2, se a gente for pegar, né? Esse aqui é um conjunto infinito, tá bom? Então, por exemplo, nos naturais temos infinitos números. Nos inteiros também. Só que agora a gente tem os valores negativos, tá bom? Então aqui temos o 0, 1, 2 e assim por diante. Beleza, galera? Então temos aqui o nosso conjunto dos números inteiros, tá bom? A gente então tem aqui nesse conjunto menos 2, menos 5, menos 10, infinitamente para a esquerda, né? E a gente tem 0, 1, 2, 3, também infinito. É interessante aqui notar que a gente pode perceber que o conjunto dos números naturais, esse carinha aqui, ele está aqui dentro, certo? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Esse cara aqui, os naturais, estão dentro desse conjunto dos inteiros. Quando isso aqui acontece, nós dizemos que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. E a gente escreve da seguinte forma, ó. Vou escrever aqui na frente que os naturais estão contidos nos inteiros. Galera, isso aqui, essa condição aqui, ela é válida apenas quando todos os caras de um conjunto estão no outro conjunto, tá bom? Então, para todo número que a gente pegar nos naturais, ele tem que pertencer também ao conjunto dos inteiros. Então, isso aqui vale essa relaçãozinha aqui, que o natural está contido no inteiro. Outro muito importante é o nosso conjunto. Esse aqui é o conjunto dos números racionais. Vamos deixar anotar esse aqui. Vou colocar aqui na frente. Esse aqui, então, é um dos inteiros. Conjunto dos inteiros, né? E esse aqui que a gente está definindo agora é o conjunto dos números racionais.
Esse aqui eu vou colocar uma condição aqui, tá? Então, o Q, né, que a gente representa o conjunto dos racionais pela letra Q dessa forma aqui, são todo número dessa forma, escrito como A sobre B, tal que, vou colocar uma barrinha, tá? Essa barrinha indica o tal que A e B pertencem ao conjunto dos inteiros e B é diferente de zero. Galera, isso aqui, diferente da como a gente definiu aqui os naturais e os inteiros, isso aqui é um conjunto também. Eu só defini o conjunto de uma outra forma, tá? Eu defini o conjunto como sendo o conjunto dessa fração aqui, tá? Então é um conjunto constituído por números escritos dessa forma aqui, A sobre B, com A e B sendo um número inteiro, ou seja, o A e o B pertencem a esse conjunto aqui, ó. A esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Por exemplo, a gente sabe que o 1 e o 2 pertencem ao conjunto dos inteiros. Então, um número racional, por exemplo, é um meio. Por quê? Porque o 1 e o 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E o 2 é diferente de zero, como a gente colocou aqui, ó, de modo generalizado, tá bom? Então, um meio, por exemplo, é um número racional. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, então, é o conjunto dos racionais. Belezinha, galera? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá? Opa, saiu da tela um pouco, né? Então, esse aqui são os racionais. Belezinha, gente? Então, esse aqui é um exemplo. O meio, se a gente pegar outro exemplo aqui, 3 sobre 4, por exemplo, também é um exemplo de número racional. Quando a gente tem um número e esse número pertence a um desses conjuntos aqui, por exemplo, o 3 sobre 4, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então nós escrevemos assim, ó, que o 3 sobre 4 pertence a quê? Ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais. Esse E aqui, que é o símbolo de pertinência, ele indica que esse número aqui está aqui dentro no conjunto dos racionais, tá bom? Beleza, galera. Agora, até então, a gente só tinha esses três conjuntos, assim, né? A gente tinha alguns outros conhecimentos também sobre os números, só que até o momento, esse aqui era a nossa base, esse aqui eram os nossos conjuntos que a gente tinha até o momento. Aí, Pitágoras, em certo momento lá, ele foi, a gente sabe o teorema de Pitágoras, tá? Ele queria calcular a diagonal de um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui. Só que ele encontrou um problema a tentar calcular a diagonal de um quadrado cujos lados valem 1. E aí que se começou a discussão sobre o conjunto dos números irracionais, que a gente já vai ver adiante. Pitágoras se deparou com um problema. A gente tinha aqui um lado valendo 1. Isso aqui, tá, gente, é o tamanho do lado do quadrado. Aqui a gente tem a diagonal do quadrado. E aqui a gente tem o outro lado que também vale 1. E aí, como é que se calcula aqui a diagonal de um quadrado? Pelo teorema de Pitágoras, essa diagonal ao quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Beleza? Isso aqui dá 2, né? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Então, d ao quadrado, a diagonal elevada ao quadrado, é igual a 2. Ou seja, né? No final das contas, a gente fica então que a diagonal é igual a raiz de 2. Porque está elevado ao quadrado, né? A gente passa como raiz quadrada para o outro lado. Então, galera,
aqui ele se deparou com um problema. E aí começou a discussão sobre o conjunto dos números irracionais. Porque raiz de 2 não é um conjunto que se consegue se escrever como uma fração. Ou seja, né, a gente não consegue pegar dois números inteiros, A sobre B, e isso aqui ser igual a raiz de 2. Isso aqui não se consegue representar, tá bom? Isso aqui não consegue se representar como um número racional, e nem como um número inteiro, e nem como um natural. Então começou-se a discutir o conjunto dos números irracionais. Então, se temos a definição dos conjuntos dos números irracionais, né? Esse raiz de 2, como por exemplo, a gente tem outros números irracionais, como o π, a gente tem lá o número de Euler, são números irracionais. Se a gente for agora conversar um pouco aqui sobre o conjunto dos números reais, vou deixar anotadinho aqui do lado. A diagonal do quadrado é igual a raiz de 2. Ao discutir, né, o conjunto dos racionais, a gente tem aqui também o conjunto muito importante, que é o conjunto dos dos reais. E esse conjunto dos reais, ele é constituído pelos naturais, inteiros, racionais e também os irracionais. Usualmente, como eu posso falar, a gente representa o conjunto dos irracionais, uma forma de representar um pouco mais global, né? O que se geralmente vê mesmo, é dessa forma aqui. R, a barrinha invertida, Q. Isso aqui é a representação do conjunto dos números irracionais, que são os reais menos o conjunto dos racionais. Então, isso aqui é o conjunto dos números irracionais. Uma forma também que a gente vê é simplesmente escrito assim, né? I, para representar os irracionais. Mas isso aqui não é algo padronizado, tá bom? Isso aqui é algo que a gente utiliza, só que não é algo padronizado, não é algo usual de se utilizar. O mais usual que você vai encontrar para representar o conjunto dos racionais é dessa forma. Tá, e os reais? Quem são os reais? Galera, os reais, representado dessa forma aqui, um Rzinho, ele é a união de todos esses conjuntos aqui, mais os irracionais. Se a gente for fazer um desenho rápido aqui, a gente tem os naturais, a gente tem os inteiros, vou colocar aqui, naturais, essa bolinha maior é os inteiros, temos aqui os racionais, aí a gente vai ter no caso, os irracionais não pertencem, né? Não estão dentro de nenhum desses conjuntos, então a gente desenha ele separadinho aqui. Vou colocar como I, tá bom? Mas lembrando que o que você vai mais encontrar é dessa forma aqui. E englobando tudo isso aqui, temos o conjunto dos reais. Belezinha, galera? Vou colocar aqui, né? Temos um conjunto aqui, ó, dos reais, que são todos esses carinhas aqui, tá bom? São os racionais, inteiros, naturais e os irracionais. A gente tem então, a gente consegue construir então a reta real. A reta real, antes de se determinar o conjunto dos irracionais, a reta real ela tinha furos. A reta, geometricamente aqui para a gente entender um pouco melhor, ela é formada por pontos. Cada ponto é um número. Então, por exemplo, a gente tem... Vou tentar desenhar algo mais reto aqui possível. A gente tem uma reta aqui. E essa reta,
ela é formada por pontinhos, bem pequenininhos aqui, bem pertinho, tá? Só vou fazer um pouquinho maior só pra gente entender. Ela é formada por pontinhos e cada pontinho é um número. Só que, até então, quando você não tinha um conjunto dos irracionais, existiam furos nessa reta. Esses espacinhos que eu estou deixando aqui, ó, são o que não está preenchido, tá? Ou seja, faltava alguma coisa para se construir os reais, porque a gente tinha esses conjuntos aqui, só que ficavam furos. Tinham números que a gente não conseguia representar, né? Porque tinha números que não encaixam em nenhum desses conjuntinhos aqui, apenas nos irracionais. Quando se definiu o conjunto dos irracionais, todos esses furinhos aqui que tem a reta foram preenchidos. Então a gente tem aqui a nossa reta real aqui, ó, com todos os números reais, que seria então constituído por cada um desses conjuntos aqui, mais conjunto dos números irracionais. Belezinha, galera? Então, inicialmente é isso aqui que a gente tem para falar sobre números. É muito interessante aqui o assunto, tá? É bem legal saber dessas curiosidades assim, não é algo que a gente utiliza diretamente, mas é interessante saber. É bem para efeitos assim de conhecimento é bem bacana. Então, galera, agradeço muito por vocês assistirem a aula. Deixa o like no vídeo, compartilha, vamos fazer crescer o canal. Quero agradecer demais aqui também pelos 31 inscritos que a gente bateu agora. É uma marca muito bacana, o canal está crescendo, graças a Deus. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.